Educação à distância, mudando realidades. Olá a todos, olá alunos, olá professores, professores mediadores, vocês aí, não sei se está um tempo chuvoso, se está um tempo com calor, né, não sei. Então, assim, independente do clima, é uma satisfação para mim receber vocês aqui nessa disciplina que se inicia já no finalzinho do curso de vocês, que é plano de negócio. E o plano de negócio que a gente vai tentar compreender e construir durante essa disciplina, ele vai resgatar vários conhecimentos que vocês tiveram e estão tendo durante o curso de cooperativismo. Então a gente vai conversar e relembrar muitos conteúdos, muitas atividades que vocês já fizeram para compor a atividade dessa disciplina. Mas depois a gente explica um pouco mais. O meu nome é Leididay Pereira de Souza, eu sou formada em Administração e mestre em Desenvolvimento Regional. É a terceira vez que eu estou dando essa disciplina, uma disciplina muito agradável. E aqui comigo está o professor Marcos. Boa tarde, eu sou o professor Marcos Aurélio Bochardi. Vou estar aqui fazendo assistência, trabalhando, né, a parte de assistência, a professora Leididay. Eu sou também graduado na área de administração e o meu mestrado também em administração. E naquilo que for possível vamos auxiliá-los aí, principalmente no desenvolvimento das atividades mais adiante. Sejam todos bem-vindos. Muito bem. Nós vamos então pedir para que você, professor, aluno, vocês conversem e se surgir algum comentário, manda para o professor Marcos para contribuir para a nossa aula. Vamos começar olhando aqui os conteúdos que nós vamos trabalhar durante toda a disciplina e depois a gente fala sobre a aula de hoje. Então vejam aí comigo a ementa dessa disciplina. A gente vai falar sobre cultura empreendedora, sobre definição de evolução histórica do empreendedorismo, cooperativas empreendedoras, empreendedorismo coletivo. Vamos também falar sobre governança, é muito importante esse tema governança, já que nós estamos aqui falando sobre o empreendedorismo coletivo. Inovação, criatividade, flexibilidade, arranjo produtivo local e sustentabilidade, definição de negócio, principalmente etapas do negócio e elaboração do plano de negócio. Já quero adiantar a vocês que o resultado dessa disciplina, vocês vão ter que apresentar para nós um plano de negócio. E o modelo desse plano de negócio já foi enviado aos professores de vocês. Então, não tem nada que impeça que vocês comecem a fazer esse plano de negócio agora. Ah, mas vocês vão fazer esse plano do zero, do nada? Não. Vocês vão utilizar todas as informações que vocês vêm montando durante as outras disciplinas, gestão financeira, fundamentos da administração para o cooperativismo. Então, todas essas disciplinas de marketing que você já passou, você vai utilizar esse elemento, esses conteúdos dentro dessa atividade. Então, a gente também vai ver, vamos lá, dar uma olhada aqui, forma de financiamento, como que você e seus colegas, quando estiverem na cooperativa, como vocês vão conseguir investimento no negócio de vocês, assessoria ao negócio, estrutura de negócio cooperativista e inclusão social. Os objetivos, então, da disciplina, conhecer a evolução histórica, conceituar o que é essa cultura empreendedora, o empreendedorismo coletivo e apresentar casos exitosos de cooperativas que deram certo. A gente também vai passar por isso. Diferenciar os tipos de empreendedores, identificar o tipo de empresas e negócio, discutir os casos de empreendedores, discutir casos de sucesso, de fracasso, e a gente vai estimular ou tentar estimular o pensamento criativo em uma postura mais flexível e de inovação. Identificar os tipos de possibilidades e de inovação para o cooperativismo e com o fechamento aí a gente vai ter o plano que vocês vão desenvolver, o plano de negócio da cooperativa de vocês. E aí tudo isso vai possibilitar então todo esse conhecimento que a gente vem tratando.
Nessa aula de hoje, nós vamos começar falando sobre a cultura empreendedora e vamos resgatar uma história, né, sobre o empreendedorismo, sobre o empreendedorismo coletivo e o tipo aí de empreendedores de empresa e de negócio. Então, a gente vai conhecer todos esses conteúdos em conjunto e eu espero que vocês compreendam, né? E se não compreenderem, manda pergunta para a gente, mande um comentário para a gente, participe com a gente dessa aula inicial. A gente fala aqui muito de empreendedorismo, mas a gente vai falar de empreendedorismo voltado para a coletividade, que é o cooperativismo, ok? Então, são duas coisas que a gente vai tentar alinhar nesse caminho que vamos fazer aí para o conhecimento. Então, vamos começar? A origem do empreendedorismo, vocês veem aqui que o empreendedorismo ele vem do latim predere, que quer dizer o quê? Decidir sobre uma atividade laboriosa. E também vem do francês entrepreneurship, entrepreneur, que vai falar sobre o quê? O espírito empreendedor. É aquela pessoa que vai começar algo, né? Que vai render algum fruto. E aí, dentro da perspectiva da cooperativa, vai render frutos econômicos. Vamos continuar aqui, então? Então, a gente tem uma história, um histórico aqui, que é interessante a gente compreender. As eras do pensamento empreendedor. Da onde veio esse pensamento empreendedor? Teve a era econômica, 1870, 1940, e que teve um foco aí nas incertezas, mudanças e inovação. Teve também a Era das Ciências Sociais, 1940-1970, marcado principalmente pelo estudo sobre obras e traços da personalidade dos traços de personalidade de empreendedores. O que quer dizer com isso? Essas eras, elas tentavam compreender quem era esse empreendedor, né? Quem era essa pessoa que tinha uma ideia e falava assim, ah, não, eu sei fazer pão, então eu vou fabricar o pão e vou vender. Quem é essa pessoa que estava mudando aquele contexto local e com esse serviço, essa atividade, ele estava contribuindo com ele, com a renda dele, mas também estava oferecendo um serviço e um bem-estar para aquela população local. Então, são dois ganhos sociais que a gente vê aí. E aí, por fim, a gente vê a era dos estudos de gestão, né, que a gente começa a falar sobre a administração em toda a sua amplitude, administração privada, de empresas, de cooperativa, administração pública, de 1970 para cá, onde aconteceram mudanças significativas, né, com relação à política, com relação à economia e com relação ao perfil aí mais tecnológico. Hoje, vamos pensar aqui comigo, hoje a gente vê uma sociedade que está amplamente tecnológica. Hoje, porventura, vocês têm celular, têm acesso a pessoas distantes, vocês acompanham, têm amigos no Facebook. E essa onda tecnológica, ela também está dentro das dinâmicas do quê? Das empresas, né? Das cooperativas, e não tem como caminhar separado. Hoje, nós estamos num ambiente tecnológico e tudo que a gente faz, todas as coisas que a gente faz no dia a dia, acaba pautando também ou precisando a gente compreender para onde é que vai a sociedade nesses termos. Então, a gente também pensa nessas questões políticas, econômicas e tecnológicas. Continuando aqui, depois desse histórico bem breve, o que é então o empreendedorismo? O empreendedorismo é um aprendizado pessoal, impulsionado pela motivação. Essas palavras em negritos, elas são muito importantes. Motivação, criatividade, iniciativa e percepção de oportunidades e a construção de um projeto de vida ideal. O que isso quer dizer? Quando você um dia pensar, ô colega, vamos lá montar um negócio, uma cooperativa juntos? Vamos! Quem que vai? Vai você, vai o seu vizinho que mora daqui a 100 quilômetros, o seu vizinho de 50 quilômetros, enfim. Vocês vão juntar um grupo e vão pensar, vamos fazer um negócio juntos, uma cooperativa? O que a gente vai produzir? O que a gente já produz e o que a gente pode oferecer para a sociedade? E aí a sociedade vai receber esse bem, esse serviço que você oferece e você vai
conseguir, através disso, melhorar a sua renda, a renda do seu colega, do seu outro vizinho, que compuseram o quê? Esse negócio. Veja só que maravilhoso. E o que é isso? É justamente um projeto de vida que você tem. Bom, eu preciso ter renda, meu vizinho precisa ter renda, a gente produz alguma coisa, a gente quer vender, a gente quer oferecer para a sociedade. E a gente vai melhorar a nossa vida também com isso. Então, um projeto de vida ideal, bem interessante a gente perceber esse caminho. Continuando, Dornelas, ele vai falar que empreender é criar algo novo que gere valor financeiro e valor social. Quando eu empreendo, quando eu ofereço algum bem, algum serviço para a minha sociedade, eu estou recebendo algo em troca, uma renda econômica, né, um valor econômico em troca, mas eu também estou oferecendo algo de qualidade. Se eu produzo ou se eu ofereço um serviço, tenho uma pousada, ofereço serviço, então eu estou oferecendo um serviço, um produto com qualidade, e esse serviço e produto com qualidade vai revestir para mim em renda, em valores econômicos. Mas então é uma via de mão dupla, você tem o valor financeiro e o econômico. E o que os empreendedores fazem? Os empreendedores inovam, os empreendedores criam, né, valores novos, eles também criam coisas diferentes e também novas satisfações, convertendo o material em um recurso ou combinando o recurso existente a uma nova e mais produtiva configuração. Esse aqui é um grande estudioso, Peter Drucker. Então ele vai falar que são pessoas que inovam e criam valores sociais, enfim, criam algo novo para a sociedade. E aí a gente vem com um conceito de Schumpeter, ele é de 1949, mas não saiu ainda de linha. Então ele tem muito valor para a nossa sociedade ainda, ele tem muito significado. Então o empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica existente. O que é destruir essa ordem econômica? Ele vai produzir transformações na sociedade, substituir produtos e serviços que estão e vai mudar, transformar a sociedade. E faz o que mais? Vamos lá ver o conceito? Ele vai introduzir novos produtos e serviços e ele também vai destruir essa sociedade através de criação de novas formas de organização ou exploração de novos recursos. Então a gente pode ver aqui 3 formas de o empreendedor transformar a sociedade. Uma delas é produzindo novos recursos, produtos e serviços, outra delas novas formas de organização e outra delas exploração de recursos novos. Eu conduzo você então a pensar e refletir que a cooperativa, o modelo de negócio cooperativa, quando surgiu, ele foi uma mudança, sim, muito real, muito bacana dentro da nossa sociedade. Foi um novo tipo de organização coletivo, diferente de todos outros tipos de empresas que existiam. Então veja que foi alguém que criou, alguém que conduziu isso e gerou uma nova forma de organização empresarial. Seguindo, a gente tem mais um conceito. O empreendedor é uma pessoa que enxerga a oportunidade aliada a um sonho, uma ideia, tem coragem de colocá-la em prática e criar um diferencial relacionado a um novo negócio, um projeto social ou mesmo uma inovação dentro do ambiente de trabalho. Então veja que de várias formas pode surgir aí o processo de empreender. Qual que é a importância do empreendedorismo para a realidade nossa de sociedade, para a realidade de vocês? Então vocês podem verificar que o empreendedorismo ele fortalece os empreendimentos regionais locais. Então se a gente tem uma realidade de uma região pobre ou muito empobrecida, através do empreendedorismo elas podem mudar a sua realidade. O empreendedorismo ele incentiva a geração de emprego. Então, quando algumas pessoas não conseguem empreender, elas podem também trabalhar no empreendimento de outras pessoas. Então, ajuda também o social. E com isso, vai fazer o quê? Vai desenvolver economicamente uma região e também desenvolve toda a nação. Então, quando a gente empreende sozinho ou coletivamente,
a gente vai transformar uma realidade de pobreza em uma realidade econômica bacana, uma realidade social sustentável e uma realidade também ambientalmente correta. Então, a gente impacta positivamente em todo o contexto social. Também podemos considerar que empreender ajuda a proporcionar ferramentas para o planejamento de negócio e contribuir para melhorar a vida das pessoas. Opa, risquei aqui, mas a qualidade de vida das pessoas. Então, qual que é a principal sacada de todo esse conjunto de conceitos? É que o empreendedorismo, ele transforma realidades sociais e ele melhora a vida das pessoas, ok? Principalmente o empreendedorismo coletivo, que é o que a gente está estudando durante o curso inteiro, que é o cooperativismo. Ele tende a melhorar bastante a dinâmica social e a vida das pessoas. A gente tem um vídeo, uma externa, vocês então assistam um pouquinho e a gente conversa daqui a pouco. Olá! Na aula de hoje você verá que saber empreender é importantíssimo para o sucesso de um negócio, seja para empresários de pequena, média ou grande empresa. Para isso, conversamos com o empresário Jefferson Marques, que contou para nós sua experiência pessoal como empreendedor. Acompanhe. Sou Jefferson, sou proprietário da Agência Arte, trabalho com audiovisual já faz mais de 10 anos e eu resolvi abrir um próprio negócio, né, ser um empreendedor, porque acho que já estava mais do que na hora eu pegar um caminho próprio aí de ver esse lado comercial dentro da minha área. Eu achei que estava na hora de eu empreender, de eu começar algo comercial próprio, porque eu via uma necessidade no mercado. Eu comecei num ritmo mais lento, também não sabia a proporção que isso ia seguir e foi surgindo naturalmente, foi aumentando a demanda e eu vi que de uma forma natural eu teria que dar um passo a mais nessa questão da empresa. No início tudo é mais difícil, você trabalha sozinho, você começa a fazer várias atividades, mas o retorno, você sabe também que é a longo prazo, mas você se sente mais presente dentro do mercado, porque, querendo ou não, a economia hoje em dia, ela está nos empreendedores, com muita dificuldade. Eu acho que quando a gente vai vencendo essas dificuldades que também são naturais, acho que te dá uma força até mesmo. As pequenas dificuldades você acha engraçado, por que você não enfrentou isso antes, né? Você tinha um receio das coisas que eram pequenas e não sabia as dificuldades maiores que viriam, mas a gente vai superando uma a cada dia e eu acho que esse é o caminho que tem que ser seguido mesmo. As dificuldades são administrativas, são impostos, são muitos impostos, então a dificuldade é essa. Como vimos neste exemplo, a chave para o sucesso de uma empresa é ser um bom empreendedor e planejar todos os passos que a empresa deve tomar. Espero que tenhamos te ajudado. Bons estudos e até a próxima. Então a gente viu aí um exemplo de empreendedor, só que é um empreendedor sozinho. Mas não se engane, se você vai abrir uma cooperativa conjunto com outras pessoas, a dificuldade é a mesma. A dificuldade administrativa, a dificuldade de manter as reuniões, as assembleias, manter o estatuto em dia, manter um plano de negócio coerente com a realidade da cooperativa e manter as pessoas motivadas. Você viu aí que no exemplo, o empreendedor, ele oferece um serviço e a empresa cooperativa de vocês também podem oferecer serviços ou produtos que vocês produzam, plantem ou façam, né? Então, são
coisas muito parecidas e também tem bastante dificuldade. Só que o retorno pode ser diferenciado. Aí a gente tem que pensar sobre isso. Quando você tem uma cooperativa que todas as pessoas são motivadas a fazer dar certo, então você tem uma possibilidade de ter um negócio e um retorno coletivo muito maior, ok? Então, vamos pensar um pouquinho mais qual é a vida do empreendedor, quais são os elementos dessa vida que ele escolheu ter. A gente vê aqui algumas vantagens, né? Vantagens é ter liberdade para criar, definir o próprio horário de trabalho, determinar uma renda que você quer alcançar coletivamente e definir a vida profissional e também ser desafiado. As desvantagens é que tem dificuldades, como o nosso colega falou ali no vídeo, tem dificuldades porque pode ter possibilidade de erros, apesar de nós somos seres humanos, acúmulo de responsabilidade e às vezes a gente consegue tem aí um afastamento de algumas coisas que são importantes para a gente. Mas vejam, as vantagens elas superam as dificuldades, porque quando a gente faz algo que gosta e algo coletivamente, que o coletivo, seus colegas e parceiros aí associados na cooperativa gostam também, então o retorno é muito maior. Então acaba sendo uma missão de vida de vocês. E a ideia é isso, não é pensar só no financeiro, mas pensar no benefício social coletivo que vai trazer para a sua vida e para a vida em comunidade. A gente pode continuar aqui dizendo que o empreendedor, ele adquire ou ele deverá adquirir habilidades e competências necessárias para o negócio, justamente para minimizar, diminuir as dificuldades que a gente vem tanto falando ali. Então, o empreendedor ou a pessoa que vai ser associada a alguma cooperativa, ela precisa buscar conhecimentos, habilidades. Ela precisa estar motivada para planejar e assumir os riscos de forma calculada. O que é assumir risco de forma calculada? É quando a gente tem um planejamento e segue esse planejamento. Ela também, ou o empreendedor, consegue envolver outras pessoas. Então, na dinâmica das cooperativas, as pessoas devem ser empreendedoras e influenciar as pessoas com seu otimismo. Senão, a gente pode ter pessoas desmotivadas e a desmotivação, a não ter vontade de trabalhar ali, pode ser o começo de uma situação que não pode estar tão certo assim coletivamente. Pode acontecer erros? Pode. Só que a gente tem que influenciar as pessoas para que elas possam, em conjunto, coletivo, alcançar resultados. O professor tem algum exemplo? O empreendedorismo ele tem essas várias possibilidades, não é? Eu gostaria de contribuir, professora Leide, quando a gente começar a falar, quando a professora colocar aí os tipos de empreendedores, né? O empreendedor independente, interno, social, eu gostaria de colocar exemplos práticos, onde a gente consiga visualizar esses tipos de empreendedores, não é? Então, a gente vai fazer isso. Os tipos de empreendedores que o professor está falando, a gente pode ver agora aqui no slide. A gente tem 3 tipos de empreendedores aí para vocês darem uma olhada, ok? O empreendedor independente, o interno e o social. Então, o tipo de empreendedor independente é aquela pessoa que aproveita a oportunidade e cria o próprio negócio. Um exemplo que a gente pode citar sobre o empreendedor independente, eu vivenciei no município de Juara, no estado de Mato Grosso. Então, no interior, nas cidades, principalmente na Amazônia Legal, né, então também é na realidade de Rondônia, né, a gente vive muito isso aqui, elas têm um contingente de motocicleta muito grande. E as pessoas trabalham durante o dia e estão geralmente muito ocupadas. E quando tem um tempinho, precisam ir para sua casa para poder almoçar, em família, não é? Quando retornam para suas casas, geralmente o expediente ele já acabou. Então, um empreendedor independente, não é? Individual independente, ele teve uma brilhante ideia. Falou, olha, eu vou começar a atender no período da noite. E aí ele começou a prestar assistência em motocicletas, né? Consertando motocicletas, trocando peças, não é? Dando manutenção de toda a natureza.
e aí teve um grande ganho, né, no aumento da sua clientela e acabou empreendendo, porque esse serviço nunca foi oferecido naquele contexto local, né? Então é uma forma da gente exemplificar. Existem várias outras, né? É uma forma muito interessante, gente, porque ele viu uma escassez aí, tá faltando alguma coisa no mercado. Eu olhei, enxerguei, então eu criei. Isso é uma ação empreendedora muito interessante. Continuando aqui, a gente tem o tipo de empreendedor interno. Esse tipo de empreendedor, ele é o funcionário de uma empresa que trata o negócio como se fosse seu, assumindo a responsabilidade por decisões dentro da empresa. Então, é como se a gente tivesse uma cooperativa onde tivesse várias pessoas ali empreendendo dentro daquela cooperativa. É o que a gente espera que aconteça, né? Então, quando a pessoa está numa empresa também de forma empregada e cria, inova dentro daquela empresa, mesmo sendo empregado, esse impulso de criar, ser flexível, enfim, inovar dentro da empresa, produz o que? Aí a compreensão de empreendedor interno. A gente também tem o empreendedor social. Esse aqui me enche os olhos de orgulho, professor, esse tipo de empreendedor. É a pessoa que participa ativamente de projetos e atividades sociais, está comprometida com as causas humanitárias e preocupa em resolver problemas da sociedade. Então, assim, quando a gente pensa numa cooperativa, vamos pensar assim de catadores de lixo, né? Ou que não, mas não é mais catador de lixo, é de materiais recicláveis. Exatamente, catadores de materiais recicláveis. E esse conjunto de pessoas que sai catando aí os resíduos que a gente joga, que são os lixos, eles vão dar um outro significado a esse material que está ali esquecido e jogado. Imagina a cooperativa que faz isso. Ela está construindo um fator econômico para si, as pessoas cooperadas, mas também ela está auxiliando a reduzir o montante de lixo que tem no nosso planeta. E a gente sabe que isso é uma responsabilidade social incrível, um projeto social que ajuda a melhorar as nossas cidades. Nós temos exemplos hoje, né, sendo colocados em prática em cidades como Ji-Paraná, Vilhena, não é, Porto Velho. Recentemente nós participamos, no mês de dezembro, né, do encontro estadual dos catadores de materiais recicláveis, que ocorreu na Universidade Federal de Rondônia, né, na UNIR, com um grande coletivo, não é, de cooperativas, associações, que vem trabalhando nessa perspectiva de trazer cada vez mais o empreendedorismo, a gestão, tanto para a cooperativa, para as cooperativas, como para as associações que agregam, não é, os diversos milhares de catadores de materiais recicláveis. No estado de Rondônia, estima-se que nós temos hoje 2.000 catadores que estão associados ou cooperados. Então, esse é um grande exemplo de quê? De um modelo de negócio onde a gente vai ter o que? Empreendedores sociais. Ele vai estar ali também conseguindo angariar recursos para si, mas também ajudando a sociedade com um projeto social que seria aí a coleta de resíduos sólidos da nossa cidade. Então vamos ver mais um pouquinho, a gente pode continuar agora tentando entender o que é a cultura empreendedora. Então a gente percebe aqui que o ser humano ele não nasce empreendedor, ele desenvolve essa característica no meio em que vive e tanto no ambiente quanto época e lugar que estão aí e podem influenciar positivamente e negativamente uma tendência. Então eles tendem a influenciar de forma mais positiva. A cultura empreendedora, ela traz aí uma questão interessante também, que o fator de empreender ele não é um comportamento e nem um traço de personalidade. As pessoas não nascem assim. As pessoas, elas estudam, elas vivenciam experiências que traz esse perfil empreendedor. Então hoje a gente pode perceber que existem países mais empreendedores e países menos empreendedores. Mas o que acontece entre a diferença desses países? É a cultura local.
provavelmente nesse país que tem mais empreendedorismo, né, empreendimentos, essas pessoas já nascem, crescem experienciando ou vivenciando experiências de empreendedorismo nas suas próprias famílias. Enquanto em outros países, talvez essa cultura não é tão fomentada. No Brasil, essa cultura começou a ser fomentada na década de 90 e hoje ela está muito mais falada e vivenciada e a gente espera que melhore para benefício de todos, é claro. Aí aqui a gente tem 4 pontos que determinam a cultura empreendedora. O primeiro deles é o contexto macroempreendedor, que são as políticas, os procedimentos, a infraestrutura, que pode encorajar ou inibir esse empreendedorismo. O segundo ponto, a gente vê também é um contexto pessoal. As pessoas, elas podem ter história dentro da família, uma tradição empreendedora, e aí vai influenciar uma cultura empreendedora e provavelmente também uma oportunidade educacional maior. No terceiro ponto, a gente tem as características individuais, que daqui a pouco a gente vai dar uma olhada nelas, quais seriam. E no quarto ponto, a gente também pode considerar que as práticas de empreendimentos, elas se referem às diferentes maneiras que as pessoas podem empreender, como iniciar, desenvolver, sustentar a atividade do empreendimento. Então a gente tem 4 perfis aí que fazem com que aconteça a cultura empreendedora. É um perfil macroeconômico, a política ela é favorável para isso, é um perfil microeconômico, a gente tem experiências vivenciadas em empreendedorismo e também essa questão de você criar, inovar dentro do ambiente que você está. Pessoal, a gente vai fazer um intervalo e eu vou convidar vocês a começar a fazer a atividade que está proposta aí. Nós separamos alguns casos de empreendedores e eu gostaria que vocês já começassem a respondendo, mesmo que a gente não tenha visto algumas atividades, né, alguns conteúdos, mas começassem a respondendo, que na hora que a gente retomar o conteúdo, vocês vão acompanhar. Então leiam com atenção essas atividades, essas histórias e comecem a mapear que tipo de empreendedor, né, tem nessa história. Qual tipo de empresa que tem nessa história e o que eles oferecem para a sociedade? A gente volta daqui a pouquinho. Oi pessoal, voltamos então ao plano de negócio, nossa disciplina. Então a gente pode retomar aqui, nós estávamos falando sobre o tipo de empreendedor e quais são então essas características de empreendedores que a gente pode levar em consideração. Quando a pessoa tem visão, comprometimento, persistência, energia, todas essas são os tipos de características que compõem o quê? Compõem o perfil do empreendedor, ok? Aqui, quando a gente olha no slide, então a gente vê mais alguns outros tipos. A gente tem a iniciativa, a gente tem Opa, bora lá então. A gente parou aqui. Então, a gente tem alguns tipos, como iniciativa, o planejamento, a busca de conhecimento, né? A organização, rede de contatos, determinação, liderança e a pessoa que é tomadora de decisão. Então, todas essas são características pessoais que compõem aí o perfil do empreendedorismo. Só que a gente falou até agora sobre o empreendedorismo que parece ser individual. E aí eu queria fazer esse corte com vocês a partir desse momento, né? O empreendedorismo coletivo e o empreendedorismo tradicional. O que eles são? Vamos lá dar uma olhada? Eu fiz um quadro aqui então para a gente compreender. O empreendedorismo tradicional, ele se trata de uma empresa que é gerenciada por seus donos ou seus sócios, né, uma empresa própria, e ela é funcional, né, ela vai ter
finalidade lucrativa. Eu vi que vocês já viram outras disciplinas que disseram essa diferenciação. E o empreendedorismo coletivo, que compete ao que é uma cooperativa, ele atua, o empreendedor vai atuar no empreendimento coletivo e o papel é administrar e gerenciar uma produção coletiva, e também a atuação é mais política do que funcional. Então vejam a diferença. Quando a gente trabalha com muitas pessoas, a gente tem o fator coletividade que deve ser levado em consideração. Então, o empreendedorismo coletivo é um conjunto de atores que participam do processo de formação, orientações estratégicas da organização com orientação e propriedade coletiva. Então, a pessoa que abre um empreendimento coletivo, ela não está sozinha, ela tem que considerar os demais colegas que compõem essa associação conjunta. O empreendedor, no ambiente coletivo, ele vai exercer, então, uma influência necessária sobre a organização estratégica em cooperativas, associações, organizações comerciais. Então, independente qual for o tipo de negócio, o processo decisório ele desenvolve quando pessoas de forma conjunta, baseada em princípios semelhantes, pertinentes em um empreendimento, como a gente pode compreender dentro de uma cooperativa. Então, veja, a cooperativa, ela é um empreendedorismo tradicional? Não é. Ela é um empreendedorismo coletivo e, como coletividade, todas as pessoas devem desenvolver, aprender a ser o quê? Empreendedores, para que o negócio não chegue ao fracasso, sim, obtenha sucesso e qualidade de vida para todas as pessoas que compõem aquela cooperativa. Para isso, eu chamo a atenção a vocês a esse significado de governança. Governança em organizações de natureza cooperativa, democrática e associativa pode ser entendida como o quê? O poder partilhado ou ação coletiva gerenciada. Então, quando eu falo governança, eu estou falando que não é um só que gerencia, não é um só que é empreendedor. Eu estou falando que o poder dentro dessa empresa cooperativa é o que? Compartilhado. Eu não posso decidir coisas sozinhas, então eu tenho que chamar meu colega associado para a gente compartilhar essas inovações que podem ocorrer dentro desse espaço cooperativo, ok? Então, qual que é a importância da governança? A governança, ela possibilita o quê? Ela possibilita a participação, tem que ter participação de todos, o engajamento. O que é engajamento? É a pessoa com vontade, com garra de fazer dar certo aquele negócio cooperativista. É a parceria, as pessoas dependem uma das outras, a regulação, o estatuto, enfim, a regulação das normas e dos procedimentos que vão ser feitos dentro da cooperativa. Aprendizagem coletiva, quer dizer, a gente não vai viver a mesma coisa o tempo todo dentro da cooperativa, a gente vai aprender a ser melhor. E a prática do bom governo. Se eu estou num governo coletivo, então eu preciso governar com a coletividade. Isso tudo vai impactar o quê? No processo decisório e estratégico da cooperativa. Veja como a governança, então, é um elemento, um elemento essencial. A governança é quando todos interagem em prol do quê? Da coletividade, em prol do quê? Do cooperativismo. Daquela cooperativa dá certo. Então, a gente pode ver ali como promover essa governança. Então, tem como a gente saber como fazer isso dar certo. Então, definindo a dinâmica de participação e de engajamento das pessoas, como é que vai ser essa definição? Através das reuniões, através de encontros, através de assembleias, né? Então, esse engajamento e participação, ele é importante. E também organizando estruturas descentralizadas no empreendimento. Que estruturas são essas? É todo mundo indo fazer a mesma coisa? Não. É você compartimentar. Eu tenho 10 cooperados. Cooperado A e B, vou fazer determinadas coisas, o cooperado B e C vão cuidar disso e depois a gente vai compartilhar todos esses resultados. Então, quando a gente faz esse compartilhamento de metas
e diferenciação de atividades, a gente tem um todo que pode se tornar grande caminhando conjunto. E aí, para a gente compreender no espaço da sociedade o que são essas empresas, o que elas fazem, quais são os recursos. Então, dentro de uma cooperativa, quais são os recursos que são mobilizados? Então, as empresas, elas são espaços que articulam vários recursos, recursos humanos, recursos financeiros, recursos materiais, que são os materiais de trabalho que a gente tem, e os recursos de conhecimento, que são o processo de aprendizado, capacitação, qualificação que a gente faz para entender sobre gestão. Inclusive essa, que é o técnico em cooperativismo, é uma capacitação que vocês estão fazendo, a qualificação que vocês estão fazendo, e com os conhecimentos que vocês têm, vocês podem dinamizar aí de forma positiva a gestão dentro de uma cooperativa. Então, através destes recursos, a gente tem o quê? A gente tem empresas ou cooperativas que oferecem o atendimento ao mercado por meio do quê? Da comercialização de algum produto ou por meio de serviços. Vocês podem oferecer essas duas coisas, serviços ou produtos. E aí, a gente precisa talvez compreender aqui o que são produtos e o que são serviços. Os produtos, eles possuem atributos tangíveis. O que é tangível, gente? É quando a gente pega em algo concreto, que pode ser tocado, experimentado, testado antes de serem comprados. Já os serviços, eles são produtos intangíveis. E aí a avaliação dele, ou a qualidade dele, só poderá ser avaliada depois da sua compra. Então, o que a gente aprende com isso? Se eu ofereço um produto, o meu cliente, ele vai poder olhar, o produto tá ok, tá certinho, tá bacana. Se eu ofereço um serviço, eu tenho que ter certeza do que? Da qualidade desse serviço, porque senão meu cliente não volta, ele vai atestar essa qualidade só depois. Então, a gente tem que prestar atenção nesses dois elementos. O que eu ofereço para a sociedade e o que eu quero oferecer em termos de qualidade de um produto ou serviço. E aí, dentro da ideia de empresas, a gente tem esses tipos de empresas. São 5: indústria, comércio, prestadora de serviço, empresa social, empresa virtual. A indústria são empresas grandes e elas produzem produto, né, em grande escala, e eles tendem a ser produtos de consumo. A empresa comercial, ela vende mercadorias, produtos acabados diretamente ao consumidor, quando ele é varejista, ou aquela que compra o produto para vender ao varejista quando é o comércio atacadista. Então, é como se fosse o mercado perto da sua casa que está vendendo alguma coisa que foi produzida por alguém, né? Ele está dentro dessa cadeia para oferecer produtos ao local mais regionalizado. Já a empresa prestadora de serviço, a gente pode compreender ela como uma empresa que oferece o quê? Atividades, trabalhos especializados nas áreas de saúde, educação, transporte, serviço de lazer, consultoria financeira. Então, são empresas que fazem algo para ajudar outras pessoas ou fazem algo para ajudar a sociedade como um todo. Uma cooperativa, ela pode ser de serviço? Pode. Se eu juntar 10 pedreiros e eles montarem uma cooperativa de trabalho para fazer trabalhos especializados, né, reformas, né, conjunta, então eu tenho aí uma cooperativa de trabalho que oferece o quê? Um serviço para a sociedade, ok? E aí eu tenho a empresa social. A empresa social, ela pode oferecer tanto produtos como serviços, e o seu diferencial é que ela não visa somente lucro, então ela também visa o lucro ou a volta, o financeiro, né, uma remuneração, mas ela também visa principalmente o benefício social. É bem aquele tipo de ideia de que a gente estava conversando, professor, né? Sobre aquilo que a gente oferece para a sociedade, mas que a gente vai oferecer também como benefício social, não só em prol de um lucro. No sentido das cooperativas, né? Ganha-se enquanto cooperado, né? Todo o aprendizado, né? As sobras da cooperativa que retornam, né? E ganha-se enquanto comunidade, enquanto sociedade, e o conjunto, né, dessa sociedade, que são os vizinhos, que mesmo que não sejam cooperados, eles estão
participando direto ou indiretamente, não é, desse desenvolvimento, não é, através desse empreendedorismo de um grupo de pessoas, né? Então o lado social ele é bastante abrangente, não é? Porque ele não escolhe muito quem vai ser beneficiado. Na questão quando a gente trata da questão da coleta dos materiais recicláveis, nós temos desde as pessoas que estão nas suas casas até as pessoas que estão dentro dos aterros sanitários ou lixões, não é? Até a prefeitura, que é beneficiada porque ela reduz a sua carga de trabalho, a sua carga de gastos públicos, não é? Então é uma rede de empreendedorismo social, ela se torna complexa, mas também com um retorno muito favorável a todos, não é? É um retorno muito maior do que a gente pode requerer, talvez, de uma empresa que vende um produto X, né? E dá muita satisfação, professora Claro, Leite. claro, porque eles ajudam, gente, a resolver problemas sociais. E quando eu falo de empresa social, a gente está falando desse objetivo fim também. Tem a lucratividade, tem a questão da renda econômica depois, mas a gente tem um ganho muito maior que a resolução de problema da sociedade, ok? A gente também tem outro tipo de empresa que ela está se popularizando assim de forma imensa. É a empresa virtual, vocês podem dar uma olhada aí. A empresa virtual, ela pode ser social, ela pode ser comercial, ela pode ser uma prestadora de serviço, porém ela difere das demais porque ela vai disponibilizar o produto e o serviço pela internet e é considerada eficaz quando consegue transformar os seus visitantes em compradores. Quem já não navegou aí na internet viu algo sendo vendido pela internet, oferecido pela internet, e também aqueles processos talvez que as pessoas fazem uma junção de pessoas para conseguir resolver algum problema social através também da internet. Então, o mundo da internet, ele é uma plataforma que agrega todos esses valores também. Então, eu não tenho um negócio físico só, presencial, né? Eu tenho também essa interação à distância e essa venda e essa interação e relacionamento entre parceiros de empresas à distância e virtual, ok? Então, foram 5 aí os tipos de negócios. Mas existem outros modelos? Existem. E a gente vai falar deles também, que eles são bastante importantes para a gente entender a complexidade desse mercado. Hoje em dia a gente tem modelos de empreendimentos baseados em negócios que são as startups. A gente também tem as franquias, são marcas que são replicadas da mesma forma em todos os lugares de um país ou do mundo até. E temos nós, o que a gente está fazendo aqui, a cooperativa, ela também entra nessa ideia de outros negócios. Então, o que são as startups? As startups é um grupo de pessoas que procura um modelo de negócio repetível e escalável, e aí ele vai trabalhando aí em condições de extrema incerteza, porque quando você cria algo, você não tem certeza se vai dar certo. Então, uma startup que a gente fala, vocês podem idealizar aqueles aplicativos de transporte, né? Eles foram criados por meio de uma startup, e essa startup, ela começou meio assim, sem saber se ia dar certo, né? Baseado no negócio, na internet, na tecnologia, e depois ela ficou escalável. Um exemplo, né, que a gente tem de ambiente onde as startups elas se desenvolvem, hoje principalmente na instituição IFRO, né, na maioria dos institutos federais do país, acredito, mas no IFRO a gente entende já que as incubadoras de empresas, professora Leide, elas são um ambiente muito favorável para o desenvolvimento de startups, né? Então tem muitos negócios que estão surgindo a partir das ideias dos alunos, dos professores, né, dos colaboradores, tutores, todas as pessoas, né? Os empreendedores que estão fora do instituto, eles estão visualizando o desenvolvimento das suas startups, das suas ideias, através das incubadoras de empresa. Então, quando você tiver uma ideia, aproveite, procure os professores que estão interagindo aí, não é, dentro do curso de cooperativismo, para pensar em colocar essa ideia em prática através dessas incubadoras de empresa que estão dentro dos institutos.
Excelente, professor, é isso mesmo. As incubadoras, elas ajudam muito esse processo de criar negócio, principalmente negócio que está baseado ali na velocidade da tecnologia, no mundo da tecnologia. Outro tipo de negócio, a gente pode ver aí, é a franquia. A franquia é uma empresa que tem o direito de utilização de marca da outra e comercializar os seus produtos, comercializar seus serviços e gerar no consumidor a expectativa de ver o mesmo modelo de negócio nos diversos locais onde se depara com a marca. Então a gente tem algumas marcas que a gente encontra em todos os lugares, né? São as marcas mais clássicas que a gente pode citar aqui, como o McDonald's, né? Se você vai no McDonald's aqui ou lá em Cuiabá, ou se tem um ali em Vilhena, enfim, ele é o mesmo formato, tem a mesma marca, oferece o mesmo produto, o mesmo estilo. Então são marcas que elas são replicáveis. Alguém criou elas e vai franquear para alguém que vai comercializar no momento, no ambiente local. E finalmente, falar para quem já conhece as cooperativas. Vocês, mais que ninguém, já conhecem o que é cooperativa. É uma organização constituídas por membros de determinado grupo econômico ou social que objetiva desempenhar um benefício comum em uma determinada atividade econômica. Então vejam que a cooperativa é esse coletivo que a gente tanto fala, esse coletivo que a gente está falando desde a primeira disciplina e que tem como objetivo nessa disciplina a gente fazer um plano de negócio e que a gente espera muito que vocês façam esse plano de negócio e que ele realmente sirva para sair do papel, né, professor? É o nosso sonho, vamos dizer assim, dentro do técnico em cooperativismo. O plano de negócio é o que a gente espera dessa disciplina, né? Que ela também apoie tudo aquilo que vocês acumularam nas outras disciplinas, com os outros conteúdos, não é? E que realmente a gente tenha produtos, não é? Ou processos empreendedores, inovadores, né? A partir dessa atividade fim, não é? Da disciplina, né? Com certeza. Pessoal, então a gente vai agora para a nossa atividade. Lembrando a nossa atividade, acho que vocês já tiveram acesso a ela aí. A nossa atividade são alguns casos de empreendedorismo. Lê o caso e começa a responder. Agora vocês já viram o tipo de empreendedor que existe, o tipo de empresas que existem e as características de empreendedores também existem. Leiam com atenção, formulem suas respostas, manda aqui para o professor que a gente vai ler aqui, compartilhar com todo mundo e amadurecer essas respostas juntos, tá? A gente aguarda vocês, daqui a pouco a gente volta. Olá, voltamos com nossas atividades. Espero que vocês já estejam enviando as respostas aqui para o professor Marcos para a gente compartilhar as respostas, essa produção de conhecimento, né, de tudo que a gente falou até agora. Então são alguns textos que a gente mandou para vocês aí, são 4 textos na verdade, para a gente tentar desvendar, descobrir e amadurecer os conhecimentos que a gente teve, quais são os tipos de empreendedores, qual é o tipo de empresa, qual é então as características dessas pessoas. Vou começar lendo o texto 1 e aí a gente volta daqui a pouquinho para falar das respostas, mas vamos lá. O texto da questão 1, então ele vai contar que Samuel é um empreendedor de longa data e atua no ramo da escola de idiomas, contudo, há 1 ano, ele começou a perceber que apenas quem tinha acesso à sua escola eram pessoas de classe média e alta. Percebeu ainda que muitas pessoas de sua cidade não tinham acesso a emprego, principalmente por não dominarem o idioma inglês. Então vejo que ele percebeu a necessidade, já que a cidade era litorânea e por isso era rota de turismo. A partir de sua percepção, Samuel teve coragem de expandir
expandiu sua escola, abrindo 2 filiais em lugares pobres da cidade, oportunizando o ensino de inglês gratuito, de qualidade para os moradores dessas comunidades. Sua atuação já rendeu a inserção de várias pessoas no mercado de trabalho, melhorando aí a vida de muitos. Veja então que ele tem um negócio lucrativo, né, Samuel? Ele tem um negócio lucrativo, mas ele abriu outras empresas dele, outras escolas, em ambientes mais pobres, em uma comunidade mais empobrecida. Então, é interessante essa história para a gente verificar, descobrir que tipo de empreendedor é, né? Qual tipo de empresa que ele tem e qual é a característica pessoal empreendedora que ele tem. Professor, a gente tem alguma participação? A escola Jean Piaget, né, dizendo que agora o sinal está muito bom. Coisa boa. Eu queria aproveitar para fazer um comentário sobre o caso do Samuel, não é? Onde no texto fica claro, por mais que a pessoa ela tenha essa aspiração pela lucratividade que o mercado proporciona, com o passar do tempo, o empreendedor ele vai se sensibilizando e vai percebendo o quanto que ele pode contribuir, colaborar para a melhoria dos contextos locais onde ele atua, né? Então, a gente tem algumas iniciativas que os empreendedores, as empresas até que já estão bastante consolidadas, costumam ter, que é a partir da filantropia. Com o passar do tempo, elas se tornam empresas com responsabilidade social. Então é muito importante que os empreendedores modernos, principalmente no nosso país, tenham essa característica, igual do Samuel, né? Pense no social. E aí um tema de estudo bacana que a gente pode trilhar é o da responsabilidade social. Como eu vou me tornar um empreendedor social, não é? Responsável ou de responsabilidade social. Perfeito. Então a gente pode ver aqui, pessoal, que algumas respostas vocês devem estar respondendo aí. Então vamos tentar caracterizar essa iniciativa do Samuel, né? Que tipo de empreendedor ele é? Vamos aí, então? A gente considerou que ele é um empreendedor social, mas se você também respondeu, ele é um empreendedor independente e social, também está correto, porque ele tem uma empresa por iniciativa própria, aí acabou fazendo, enveredando, indo para esse cunho mais social para ajudar o quê? As comunidades pobres também a serem inseridas no contexto do turismo, do negócio, do mercado de turismo daquele local. Na segunda questão, a gente pergunta qual o tipo de empresa ou negócio que o Samuel tem ali. Então, a gente também pode conter aí 2 respostas: empresa social, principalmente as filiais que ele abriu na comunidade mais pobres, e prestadora de serviço. Por que prestadora de serviço? Porque é o serviço que ele oferece, é o curso de inglês. Então, quando a gente está falando de conhecimento, a gente está falando de oferta de serviço. Então, por exemplo, no ramo da cooperativa, tem a cooperativa no cunho educacional, quando alguns professores ou educadores se juntam, se unem e juntos ali eles vão oferecer algum tipo de ensino para a sociedade. Isso é a cooperativa também que oferece serviço educacional, como o caso do empreendedor Samuel. Na terceira questão, a gente tem aqui a pergunta: quais as características pessoais de empreendedor que o Samuel teve? Então, a gente tem aqui coragem, iniciativa e criatividade, mas vocês poderiam ter colocado muitas outras mais. Ele tem comprometimento, ele tem ali talvez energia e ele tem uma visão diferenciada porque acabou vendo outra possibilidade de melhorar a sociedade. Então, ele tem também muitas outras qualidades que a gente pode elencar, ok? Vamos para a segunda questão e aí a gente vai conhecer a história da Maria Aparecida. Vamos lá? Maria Aparecida era uma senhora de 50 anos que se viu abandonada por seus familiares por ser
semi-analfabeta, sentia dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Tudo que ela possuía era uma máquina de costura e começou a atender seus vizinhos confeccionando o quê? Roupas. Então, como seu serviço era de qualidade, sua clientela aumentou e ela teve que contratar uma ajudante. Após se estabilizar, a dona Cida, como era conhecida, buscou ajuda de alguns órgãos e formalizou sua empresa. Hoje, aos 60 anos, ela tem uma pequena fábrica de roupas e uma loja onde comercializa suas confecções, nas quais emprega muitas pessoas. Aí a gente vê as perguntinhas de novo aparecendo. Essa é a história da dona Cida. Então, qual o tipo de negócio dela? Olha o percurso que ela teve, ela percorreu para chegar até onde ela chegou. A gente pode dizer que ela é uma empreendedora de sucesso? Sim, né? Hoje ela consegue se manter com o próprio negócio. E é uma história bem empolgante, né, professor? Quando a gente pensa que alguém saiu praticamente do nada. Essa é a característica, né, de um empreendedor que não fica esperando, não é? Ser motivado a empreender, né? Ele, a partir da sua criatividade, a partir das suas ideias, da sua força de vontade, ele se lança no mercado e aí pode assumir várias outras características, né? Mas ele tem um tipo de empreendedor, né? Ela é uma empreendedora independente, né? Então, ela é bem característica do empreendedorismo independente. Então, eu fico imaginando o que você deve ter respondido aí. Vamos ver se as nossas respostas batem? Vamos lá. Qual tipo de empreendedor é a dona Cida? Dona Cida é uma empreendedora. A gente elencou aqui empreendedora independente. Porque ela começou o negócio sozinha e em condições bem limitadas mesmo, que a gente viu ali. E o tipo de negócio que apresentou ali, a gente configurou aqui como o tipo de negócio comercial. Mas se surgiu alguma dúvida, mas ela não fabricava roupa, né? Não pode ser industrial. Ela tem uma característica de fábrica também, né? Então ela tá construindo um produto. Então ela pode ser considerada industrial / comercial porque ela tem dois tipos de negócio aí. Ela tem a fábrica e ela tem a empresa comercial onde vende. Mas ela também pode oferecer essas roupas para vender em outros lugares, outras empresas, outros estados, se esse fosse a intenção dela. Então a gente pode colocar a seguinte pergunta, professora Lady Dai. Qual que é o tamanho de um empreendimento para ele se tornar, né, uma fábrica, não é? Uma produção industrial, um tipo de empreendedorismo industrial? Não existe tamanho para isso, não é? Então a gente pode produzir 2 unidades, desde que você esteja caracterizando como um processo de transformação. Então, lembrando das aulinhas de produção, não é? Onde a gente tem as entradas, a transformação e a saída, a gente tem a característica, né? O tipo de empreendedor industrial. Perfeito, professor. E na nossa terceira pergunta, qual que é a característica pessoal que a gente pôde identificar nela como empreendedora? A gente respondeu aqui persistência, energia e determinação. Mas também poderíamos ter elencado muitas outras, mas persistência por conta de todo o contexto que ela vinha apresentando, né? Energia, porque ela continuou, buscou ajuda, buscou parceria, e aí ela teve determinação também para chegar onde chegou. Bem interessante essa questão. E a questão número 3, então, vou começar a ler aqui a história da Maria Antônia. Maria Antônia, ela foi admitida como estagiária numa empresa que fabricava móveis. Ela é uma pessoa jovem e não tinha muita experiência no ramo de negócio. A cada dia envolvia-se mais com os processos da empresa, até idealizar uma nova forma de atendimento aos clientes daquela empresa, por meio de um agendamento via internet, o que amenizou a demora e a espera da clientela. Sua ideia foi aceita pelos diretores da empresa
E Maria Antônia foi admitida como funcionária efetiva, sendo direcionada para atuar em cargo de chefia. Então veja que ela é ela é contratada de uma empresa e ela conseguiu alcançar um cargo aí, deixou de ser estagiária porque ela gerou um processo inovador. Também é bastante empolgante a gente saber de umas histórias assim, né? Você entra numa empresa, às vezes, com um conhecimento limitado, mas na prática diária você tem N possibilidades de inovar e trazer algum ganho para aquela empresa e ser reconhecido por isso. E é muito comum, professora Leide, essa é uma característica comum do nosso instituto, do Instituto Federal de Rondônia, de todos os institutos, principalmente no nível técnico. Nós trabalhamos com estudantes, né, de nível médio que estão aprendendo uma profissão, né, que estão aqui trocando conhecimentos, né, com os professores, com os colegas, e que vão se lançar no mercado de trabalho. E uma das primeiras funções que a gente desenvolve no mercado de trabalho como estudante é a de estagiário. E a partir daí nos tornamos trainee, avançamos num cargo, né, numa função de maior responsabilidade, onde aumentam os desafios, a empresa ela passa a apostar mais neste aluno, né, geralmente são alunos com uma boa formação. Então esse caso ele é muito parecido com o que muitos de vocês vão viver, né, nas empresas, aqueles que resolverem trabalhar em ambientes cooperativos de empresas já consolidadas, né, aqueles que ainda não resolverem montar a sua própria cooperativa, não é, junto com os colegas, junto com as pessoas, né, do ambiente onde você vive, né, onde você vai viver. Então é muito interessante, esse caso se parece muito com o caso dos alunos do curso de cooperativismo, né? Isso é ótimo, ter esse reconhecimento, né, gente? Porque a partir desse estudo vocês vão ter possibilidade de conhecer algumas empresas, outras cooperativas, quem sabe estagiar alguma delas e também obter esses conhecimentos e essa possibilidade de ser inovador no ambiente empresarial, né? Então, vamos ver se a nossa resposta bate com a sua resposta, se a gente também pensou na mesma resposta para caracterizar esse empreendedor, essa empreendedora que é a Maria Antônia. Então vamos lá, qual tipo de empreendedora então que ela é? A gente colocou aqui, ó, empreendedora interna. Por que empreendedora interna? Porque ela é empreendedora que ela não tem o próprio negócio, mas ela investe o seu tempo, a sua disposição no negócio onde ela trabalha. E qual tipo de empresa de negócio? A gente viu ali que ficou bem caracterizada como um tipo de empresa comercial, que trabalha com atendimento ao público. Inclusive foi a inovação que ela criou. Qual a inovação que ela criou lá? O atendimento diferenciado, rápido, né? Que também fez com que a empresa se destacasse entre as concorrentes e tudo mais. Não está escrito, mas é um caminho já meio previsível aí. E quais as características que ela teve? Ela teve uma obstinação, é aquela pessoa que tem aquela meta, aquele foco, ela enxerga lá adiante e vai. Energia também, energia é o fazer constante, né? Acreditar naquilo que você quer e ir até atrás dos seus objetivos. E também o dinamismo, ela tem o dinamismo, por isso que acabou sendo diferenciada dentro de uma situação em que ela era estagiária e ela conseguiu aí alcançar um cargo maior, ok? Vamos para a nossa questão 4. Nossa questão 4, então, é sobre o Alberto, que nem é o nome do professor que vocês têm também, né? Então, o Alberto era catador de lixo em uma cidade que conhecia outras pessoas que faziam a mesma atividade. Certo dia, ele observou que sozinho enfrentava muita dificuldade para melhorar a sua renda, assim como seus colegas de atividade. Alberto, então, reuniu-se com outros catadores de lixo e apresentou uma proposta para juntos, olha a sacada, juntos, terem um empreendimento econômico que pudesse organizar a atividade e melhorar a renda de todos. Então,
A gente vê aqui que foram convidadas 20 pessoas, porém somente 15 apareceram. Alberto se empenhava em fazer com que todos entendessem que era responsável pelo empreendimento. O contrato do negócio foi firmado com 11 catadores. Passados alguns anos, o grupo aumentou e o empreendimento se destacou, pois além de contribuir com a limpeza da cidade, transformavam o lixo coletado em material que poderia ser reutilizado por outras empresas em seus processos de fabricação. Alberto sempre se destacava como um incentivador envolvendo os demais membros do empreendimento, até mesmo quando fazia parte ou quando não fazia parte da equipe gestora. Então veja, a gente está falando aqui do Alberto no empreendimento coletivo. A gente vê então ele empenhando-se em influenciar e mobilizar todos os outros para que alcançassem aí o mesmo objetivo. Uma história bem interessante também, professor. Eu gostaria de ilustrar essa história, né, com uma figura muito presente, né, uma pessoa muito presente hoje no contexto local, né, aqui da região de Porto Velho, regional, levando em consideração o estado de Rondônia, e no contexto nacional. Né? É um colega do Movimento Nacional dos Catadores de Resíduos de Materiais Recicláveis, chamado Tony. Não é? Ele era um catador, hoje ele é diretor financeiro da cooperativa Catanorte. Além disso, ele é um dos líderes estadual e nacional do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, e ele é um dos grandes palestrantes do tema, né? Ele é convidado para muitas palestras. Ele palestrou na semana do Lixo Zero, que foi liderado em todo o Brasil pelo Instituto Lixo Zero. Provavelmente estará com a gente na semana do Meio Ambiente, também dando a sua contribuição, né? Então, a história do Alberto, do nosso professor Alberto, é real. Fazendo uma brincadeira, é real, né? Então eu gostaria de deixar aqui os meus parabéns para o Tony, né? Uma figura nessa área hoje que é um grande empreendedor, né? Empreendedor social, interno, né? Do nosso estado, do nosso país. Muito bem. Então vamos ver se vocês também responderam algo semelhante. Vamos lá? Qual é o tipo de empreendedor, então, que temos nessa história? É o empreendedor social, interno, né? Interno, social, já pelo que o professor Marcos relatou, e interno porque ele está dentro de uma cooperativa, então ele é só mais um cooperado entre outros. Então, qual tipo de empresa de negócio? A gente ali viu que é uma cooperativa, e indústria, porque eles fazem esse processo, né, de transformação, ou eles estão dentro de uma cadeia de transformação desses produtos. Ou também a gente pode entender mais como uma cooperativa, se for o caso. Então, quais as características pessoais, especificamente do Alberto, né? Então, a gente não está falando dos outros cooperados, mas dele. Ele tem visão, ele teve iniciativa, ele teve conhecimento, dinamismo, buscou parceria, buscou cooperados, né? E também influenciou, liderou, tomador de decisão, teve ideias. Então, ele tem muitas características que podem corresponder aí um perfil de empreendedor interno dentro de uma empresa e também que monte uma cooperativa. É o que a gente quer imprimir aqui para vocês. A gente está falando de empreendedorismo, mas não é um empreendedor único, sozinho, que vai lá e faz e tal. Pode ser também? Pode, é bacana. Mas dentro da realidade da cooperativa, é importante que todos desenvolvam essa característica empreendedora para o bem do próprio negócio, para o bem da sociedade que está envolvida ali em torno da cooperativa. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante. Eu vou falar só um pouquinho aqui da nossa atividade. A gente deixou uma atividade para vocês, que é um questionário. O questionário, ele é uma tarefa com várias perguntinhas que vai fazer aí, ou pelo menos ter o objetivo de fazer com que você aprenda mais sobre a cultura empreendedora. Faça esse questionário, prepare-se aí já para a prova, para as avaliações que nós vamos ter. Ele vai ficar disponível para vocês aí 19 a 25 de março. Então veja com seu professor, já elabore, já responda e vai praticando esse conhecimento. Para mim foi uma satisfação estar aqui nessa primeira aula com vocês, né, junto com o professor Marcos, e a gente espera se encontrar no próximo encontro.
Educação à distância, mudando realidades.